Opa pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para você algo que eu aprendi na minha vida, que fez muita diferença na minha vida, daquele momento em diante, quando eu soube a diferença de competição e competição, competição, bota aí na tela aí pra galera entender, competição, quando eu soube o que significava essas duas palavrinhas e quando eu soube a diferença delas, minha vida passou a ter um outro nível, meu bem, como líder, como empreendedor, e é isso que eu desejo para você. Eu vou passar rapidamente agora por 3 características, 3 passos que você precisa dar para você entender essa diferença de competição para coopetição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes eu sei que nós empreendedores, ou você que quer ser empreendedor, uma das coisas que você sente, um sentimento que você traz, é o sentimento de que você está sozinho, de que as pessoas não te apoiam. Às vezes antes de você começar a sua empresa, ou depois que você já começou. Dá um sentimento de solidão na gente, eu sei. E você aí parte para querer fazer tudo sozinho, as pessoas não te ajudam, quando ajudam não é do jeito que você quer, e esse sentimento, essa dinâmica vai crescendo, né? Eu sei, eu já me senti assim também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem Jesus conseguiu sozinho. Você não vai conseguir. Valeu? Jesus, que era Jesus, tinham muitas pessoas, né? Pedro, por exemplo, foi o primeiro. Pedro, que não tinha boas características na realidade, né? Não tinha assim, digamos assim, o melhor currículo, né? Pedro que era, se não era analfabeto, era semi-analfabeto. Mas Pedro começou a contar a história de Jesus. E contando a história de Jesus, Pedro é o responsável por escrever um livro. Aquele que você conhece como Novo Testamento, ele é dos seus primeiros, né? Precursores desse livro, Novo Testamento. Então, Pedro começou contando a história de alguém. Comece se inspirando na história de alguém, a ponto de, em algum momento, você começar a contar a sua história também. E não se esqueça, não seja sozinho, ok? Você precisa de coopetição e não só de competição. A competição, ela vem naturalmente na gente. Todos os empreendedores, microempreendedores que eu conheço, ou quando eu começo a mentorar, as pessoas quando entram na Nação Verde, elas têm uma mentoria ao vivo comigo de 1 hora, pelo Zoom. Às vezes quando é em São Paulo, quando esses candidatos à franqueação em São Paulo, eles têm 1 hora de mentoria comigo ao vivo. Às vezes pelo Zoom, né? Mentoria virtual, também de 1 hora. E o que é que eu percebo nesses novos empreendedores? Todos eles são muito competitivos e muito ansiosos, isso é normal. O que eu sempre procuro inclinar esses novos empreendedores é para a coopetição. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A máquina, ela já venceu o homem. Isso é verdade, não tente disputar com a inteligência artificial. Agora, presta muita atenção. Nenhuma máquina é páreo para um homem com uma máquina. Ouviu? A máquina, não tente disputar com as máquinas, não tente disputar com a inteligência artificial. Porém, nenhuma máquina, nenhuma inteligência artificial consegue ser melhor que um homem com uma máquina, desde que ele saiba o que fazer com ela. Então, hoje, as ferramentas estão disponíveis, boa parte delas gratuitas, cuidado, porque elas cobram, né, o seu olhar, cobram a sua audiência, e no momento em que você começa a usar as ferramentas do jeito errado, as ferramentas de tecnologia, no momento em que você começa a olhar para as coisas erradas, que você quer competir, você bota os olhos nos seus competidores, nos seus supostos adversários na sua cabeça, né? Você começa a acreditar que você tem algum tipo de poder sobre eles. Você não tem, você não sabe o que ele vai fazer, qual que é o próximo passo dele, mas você pode saber qual que é o seu. Você pode dar os próximos passos para os seus colaboradores, ou aqui, como no nosso caso, os nossos mensageiros. Você pode, sim, costurar parcerias e prestar atenção e dar acompanhamento para os parceiros que você formou ou vai formar, ou está formando. Você consegue determinar através desse planejamento, através dessas rotinas, através, né, desses programas que você combinar, dessas parcerias que você fizer, você consegue sim, determinar os próximos passos, determinando até o futuro. Mas com o seu concorrente, você não sabe as próximas ações dele. Então, cuidado com isso. Aonde você colocar os seus olhos, os olhos são a janela da alma. Para onde você colocar os seus olhos, o seu coração vai todinho para lá. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Você não consegue fazer as duas coisas. Então, uma vez que você já olhou os seus concorrentes,
Se você queria fazer benchmarking de preço, sei lá eu do que, faça e beleza, é a sua referência. Agora, bora a competição. Ajude essas pessoas, ok? Então, você precisa aprender a lidar com essas ferramentas novas, porque essas ferramentas novas de internet, as ferramentas de tecnologia, quando pega um líder, quando pega uma pessoa determinada, você faz milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você, é só a vida acontecendo. Se fosse no passado, você tinha um cercadinho no fundo do seu sítio, você tinha um cercadinho no fundo da sua casa, o que é que tinha lá? Uma ovelha? O que é que tinha uma vaca lá? O que é que você criava lá? Ué, se você tiver hoje uma ovelha ou uma vaca aí no seu cercado, aí na sua casa, mesmo passando fome, presta atenção no que eu vou falar. Se você tivesse uma vaca, uma ovelha aí no seu cercado, aí no seu quintal da sua casa, mesmo passando fome, você ia saber o que fazer com ela? Você ia saber o que se você tivesse lá sementes de brócolis, se você tivesse num saquinho sementes de brócolis e um terreno, você ia saber o que fazer com as sementes? Você sabe plantar brócolis? Você sabe como cultivar brócolis e depois colher brócolis, mesmo passando fome? Você saberia o que fazer com a vaca viva lá no seu quintal, mesmo passando fome? Você não saberia, cara. Você sabe matar uma ovelha? Você sabe matar uma vaca? Mas era o que os nossos antepassados faziam. Hoje, nós precisamos ter outras habilidades. Todos os dias, nós precisamos focar a nossa mente em conquistar novas habilidades. E as habilidades sociais, a partir dessas ferramentas, são fundamentais para a gente desenvolver esse negócio, essas ferramentas hoje em dia. Você não vai precisar hoje em dia saber o que fazer com uma ovelha, tosquear uma ovelha, matar uma ovelha e saber como abrir uma ovelha e fazer a sua refeição a partir de uma ovelha viva. Não vai precisar disso. Mas os mesmos desafios que tinham no passado tem hoje em dia. Só mudou de nível, mudou de setor, mudou de seara, a vida mudou. Você vai precisar da mesma forma se especializar em novas coisas. Essa é a primeira coisa. Nenhum homem vai conseguir sozinho. Nenhum homem vai conseguir vencer a máquina. Essa é a primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça. Você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir vencer máquina nenhuma. Você tem que, na realidade, se transformar aprendendo como esses mecanismos funcionam e aí, através deles, conquistar seus objetivos. Fechou? Outra coisa, pessoal. Para a gente fazer a competição, necessariamente você precisa de pessoas. Você precisa se transformar e você precisa melhorar no quesito colaborativo. Hoje em dia, nós vivemos a economia da colaboração. Então, pensa na diferença aqui comigo entre termômetro e termostato. Quando você é um termômetro? Quando você é um termômetro é quando você consegue medir as coisas. Você é reativo em relação às coisas. Por exemplo, você sabe se está frio ou se está calor. Não é? Um termômetro é aquele que indica a temperatura. Você age assim e não percebe. Você reage às coisas que acontecem. E você precisa lembrar que também existe o termostato. Você precisa agir como os dois. Ora, você precisa saber qual é a temperatura e você precisa agir como um termostato, aquecendo ou esfriando os ambientes. Você precisa ter esse poder, ser esse agente de mudança, pessoal. Você precisa ser um líder que consegue transformar ambientes. Beleza? Isso é muito importante. Agora, olha, é bem verdade que por mais calor que você tenha, se você estiver no Polo Norte em determinadas épocas, talvez você não dê resultado. Precisa esperar também, às vezes, o momento certo. Às vezes precisa ter paciência e às vezes precisa esperar a estação certa, mesmo quando você está tendo atitude. As atitudes que a gente tem, por melhores que sejam, por melhor que sejam as nossas intenções, às vezes é só uma questão de paciência, é só uma questão de cultivar, não é suficiente plantar. Né? Você não colhe necessariamente aquilo que você plantou, eu costumo dizer, você colhe necessariamente aquilo que você cultivou. Né? Você plantar maçã e colher maçã está ligado ao propósito. Né? Se eu plantei maçã, só posso colher maçã mesmo, né? Não vou colher beterraba. Né? Agora, a missão da gente está relacionada a cultivar. Já falei isso em outros vídeos, isso é muito importante, você não pode esquecer. Agora, esse segundo passo, termômetro e termostato, é uma ferramenta muito importante, é uma característica, é um passo importante para você meditar sobre ele. E aí você fazer uma autoanálise. Como eu estou reagindo? Né? Eu estou conseguindo transformar os ambientes? Por exemplo, quando eu vou em algum ambiente, eu consigo despertar interesse das pessoas naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho? Eu consigo?
O que eu preciso fazer para despertar o interesse das pessoas? Eu preciso estudar mais sobre o meu produto, sobre a minha prestação de serviço? Eu preciso me preparar melhor? Gente, olha as ferramentas desse primeiro passo, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião com uma pessoa. Vou fazer uma reunião com uma pessoa hoje às 3 da tarde. Mesmo que eu deixe para a última hora, gente, pelo amor de Deus. Você entra nas mídias sociais da pessoa, entra lá no LinkedIn da pessoa, no Instagram ou Facebook da pessoa, procura o nome da pessoa, da empresa dessa pessoa. Você sabe o cargo que ela está, se ela é dona, se ela não é. Você consegue ver a postura dela. Vendo a postura dela, você já tem uma base. Já está meio morno já. Já não vai frio para uma reunião. Pelo amor de Deus, não faz sentido você fazer uma reunião hoje para chegar lá e fazer perguntas que você já deveria saber. Poxa, é tão desagradável isso. Outro dia, deixa eu contar uma coisa para você. Me chamaram, uma grande empresa me chamou para fazer uma reunião. Isso é história com H, aconteceu mesmo mês passado. Me chamaram para fazer uma reunião, beleza. Aí eu vi a reunião, né, o tema da reunião, e aí eu vi qual que era a empresa, né? A empresa tinha um fundador tal lá, o CEO tal, tinha até escrito um livro. E aí a reunião foi marcada 15 dias para frente. Você sabe o que eu fiz? Eu fui pesquisar sobre a empresa e descobri que o dono da empresa escreveu um livro. Eu mandei comprar o livro. Quando eu fui para a reunião com ele, eu já tinha lido o livro dele. E olha só, eu sou o cliente. Ele quer uma reunião comigo porque ele quer prestar serviço para mim. E eu, como cliente, li tudo sobre ele. Quando eu cheguei na reunião, eu sempre aviso que as pessoas têm direito a 30 minutos comigo, né? No máximo, né? De reunião. E aí eu já deixo isso implícito. Olha, eu consigo marcar com você uma reunião de 30 minutos. Porque a pessoa já sabe o que esperar, já sabe o que ela tem que fazer, e assim a coisa não fica prolixa, né? No sentido de prolixo, pessoal, é quando a pessoa fica dando volta e não chega na conclusão, né? Então, essas pessoas vieram para a reunião comigo, marcaram a reunião, eu compareci, vieram para a reunião comigo e gastaram lá 15, 20 minutos da reunião contando a história da empresa dela, o storytelling, a história da fundação, a história... Falei, gente, mas não quero saber da sua história, quero saber o que você pode fazer por mim. O que é que você pode fazer pela minha empresa? Vocês me procuraram, vocês têm uma prestação de serviço, se dizem que são bons nisso ou naquilo. O que é que vocês têm que fazer? Tem que estudar sobre a minha pessoa, tem que estudar sobre a minha empresa, para propor as coisas para mim. Por exemplo, você vai conversar com um parceiro, nós aqui fazemos algumas parcerias, você vai conversar com um parceiro, veja o que ele pode precisar. Veja, por exemplo, a postura dele, por exemplo, nas mídias sociais, a postura na internet, já pode te dar pistas de como você pode ajudar aquele parceiro. E ele não vai mais esquecer de você. Raramente, pessoal, a gente esquece de uma pessoa que quando se apresenta, num primeiro momento, diz pra gente as coisas que podem nos ajudar. O que você acredita que vai marcar mais seu coração? Quando uma pessoa se apresenta e já diz logo nos primeiros minutos aquilo que ela tem de ideias para ajudar você, ou ficar falando da vida dela? Você vai num parque, você está num aniversário, você pega uma foto, vamos bater uma foto. Né? Cantou parabéns, vamos bater uma foto. Aqui cantamos parabéns, vamos lá. Aí bate foto lá, 20 neguinhos na foto. Aí sai a foto. Aí você vai pegar, deixa eu ver a foto. Você vê uma foto lá, você pega o smartphone da pessoa que bateu a foto. Você vê uma foto lá com 20 neguinhos na foto. Qual que é a pessoa que você olha primeiro? Não é você? É isso, nós somos a pessoa mais importante para a gente. Então não adianta você, em competição, você querer colaborar, você querer fazer parceria, você querer aumentar seu ecossistema. Esse é precisamente o nosso terceiro passo, é aumentar o nosso ecossistema. Porque 80% do nosso sucesso vai estar aí no aumento do nosso ecossistema. Se você não quer fazer isso, você vai ter que pagar uma agência para fazer. Ou vai ter que pagar ou criar uma estrutura para fazer. Porque essa é a atividade principal de qualquer líder, de qualquer empresa. Não importa se você trabalha dentro de uma empresa como líder dentro de uma empresa, ou se você é o líder máximo da sua empresa, não importa. Você tem que ampliar seu ecossistema. Essa é a função principal de tudo que você fez. Eu sou o dono da empresa, eu montei uma franquia. Mais um motivo. Montou uma franquia? Legal, está na sua curva de aprendizado, já teve uma boa curva de aprendizado, que parte que você está? Então, deixa eu te dizer, você é o líder principal aí. Como líder principal, aumentar o ecossistema é a sua principal função. Valeu? Aumentar o ecossistema são pessoas. Pessoas são o problema. Se pessoas são o problema, então tá fácil. Então, pessoas também são a solução. Então, muito cuidado. Tem muitas armadilhas, né? Muitas vezes,
você pode, ao procurar um parceiro, você pode achar, nossa, não, esse parceiro aí é muito grande, né? Ah, as coisas que ele vende são muito caras. Cuidado com isso. Não se preocupe tanto com o preço antes de se preocupar com o valor. Não se diminua. Gente, vocês não têm noção da quantidade de donos de empresa, de líderes que cometem essa bobagem. Eles se acham menores do que os parceiros. Como é que você vai crescer? Como é que você vai aumentar o seu ecossistema desse jeito? Como é que você vai subir a régua? Como é que você vai subir de degrau? Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai no mercado comprar um papel higiênico, você compra aquele rosa? Você compra aquele lixa? Não compra não, né? Ah, tá. Aí o papel higiênico rosa você não compra não, né? Entendeu? Por que você compra o papel higiênico melhor? Vou deixar essa com você. Né? Pra você responder para você. Por que você compra o papel higiênico melhor? Ah, então aí você não se preocupa tanto assim com o preço. Então é mais ou menos por aí, galera. Não vai dar para as pessoas entregarem valor sem cobrar por isso. É óbvio que as pessoas que cobram mais, você vai precisar investigar, porque muito provavelmente elas estão entregando valor. E se elas estão entregando valor, bora subir o sarrafo, bora subir a régua. Vamos conhecer. Vai para a reunião, conhece como é que ela consegue subir valor. Assim, você para de achar que o que os outros fazem é caro ou que o que você faz é caro. Porque desse jeito você não vai conseguir fazer network mesmo. Como é que você vai fazer? Como é que você vai querer cooperar? Você pode, inclusive, cometer um erro muito grave para líderes. Que é botar uma régua ali, ó, e só fazer negócio com pessoas que você imagina que estão abaixo de você. Você não está mentalizando, você não está necessariamente raciocinando assim, mas pode ser o que você está fazendo. Então, como é que você consegue entender, né, essa mecânica? Quando você deu esse passo de ver quais são as possíveis, né, as possíveis possibilidades da sua parceria com essas pessoas, você pode, fazendo aquele estudo que eu falei para você fazer antes da reunião, você pode imaginar quais são os possíveis problemas que ela tem. E aí você se apresenta, ao invés de contar a sua história. Depois você conta a sua história. A sua história é importante. Mas depois você conta. Sua história é muito importante, com certeza. Mas depois você conta. Num primeiro momento, é muito legal você levar para essa pessoa aquilo que você é capaz de ajudá-la a resolver os problemas dela. Aumentar o número de cliente, por exemplo. Ó. Ajudar a manter os clientes, não seria legal? Ó, aumentar clientes, quem que não quer? Não é? Ajudar a manter, né? A fidelizar. Quem que não quer? Só essas duas soluções aí, se você vê onde é que você se encaixa na parceria, já é fundamental. Eu estava contando para vocês essa história, né, da pessoa que ficou 20 minutos contando da vida dela, da história deles, do fundador e tudo, que é legal. Só que ele perdeu 20 minutos da reunião me contando a história da vida dele, só que eu já sabia. Porque eu não vou para uma reunião despreparado. Nem se o cara, principalmente se o cara quer ser meu fornecedor. Eu vou querer saber o que ele está fazendo, quem que ele andou atendendo, qual que é a possibilidade, e se realmente eu identifico que alguma coisa ele pode me ajudar. Essa é a verdade, pessoal. E, assim, às vezes, pessoal, não são parceiros que estão diretamente relacionados ao que você precisa. Por isso que é bom, na competição, você fazer negócios com empresas que às vezes não tem a ver com o seu negócio, mas essas pessoas trazem ideias do negócio delas para você. E aí você enxerga essa parceria lá dentro. Isso que é legal. Fazer parcerias e fazer competição com empresas em eventos, por exemplo, que você não imagina que é possível. Essa que é a beleza de você explorar esse aumento do ecossistema. Subir o sarrafo mesmo, né? Subir um degrau. Muito cuidado, viu, pessoal? Ó, muitas vezes, para fazer isso, você tem que estar preparado para uma coisa que eu tenho para te dizer. Deixa eu te dizer uma coisa, ó. Sabe esse ouro que as mulheres, às vezes, têm num brinco? Lindo num brinco, né? Um pingente, pessoal, de ouro, né? Um crucifixo de ouro, que eu acho super bonito. Um crucifixo de ouro, um pingente, assim, de ouro. Não é lindo de ver, assim, uma corrente? Ou um brinco numa mulher? Não é bonito de ver, pessoal? É bonito, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu a oficina de um ourives? Não é bonito, não. E o garimpo de ouro, você já viu? Não é bonito, não. Não é glamuroso, não. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Guarda isso no seu coração. As coisas no bastidor, para a gente fazer as coisas, não é motivação que vai ajudar. A gente tem que ter essa visão, essa maturidade, sabe?
Quem faz o que quer é criança, pessoal. O adulto faz o que tem que ser feito, entendeu? E esse garimpo para a gente fazer essas parcerias, nem sempre é glamuroso na retaguarda, sabe? Nem sempre é fácil, nem sempre é belo, nem sempre é bonito. Às vezes é duro mesmo, você entendeu? Às vezes você tem que se concentrar, às vezes você tem que se fechar um pouquinho, pensar no que você pode fazer numa parceria. Às vezes é necessário, olha só, às vezes, pessoal, é necessário a gente parar um pouquinho, às vezes dar um passo atrás, pôr a bola no chão, como eu sempre costumo dizer aqui. Você põe a bola no chão e para e ouve, você entendeu? As pessoas, poxa, para e ouve. Hoje em dia é tudo tão frenético, a frequência é tão elevada, as pessoas não ouvem, para e ouve. Ali vai ter riqueza. Ali você consegue convencer a pessoa a vir para o lado de cá. Eu estava numa conversa com algumas pessoas no final de semana, e a pessoa estava lá falando, né? Mas esse negócio aí, Ricardo, que você estava fazendo, eu vi lá, você faz o negócio da meditação, você faz o negócio lá da yoga, né? Você tem até um produto disso, você faz a yoga, a meditação, os exercícios específicos. Eu falo de suplementação, eu falo de água, eu falo de uma porção de coisas, né? Na minha plataforma, né? E aí a pessoa deu a entender que eu seria como alguma espécie de guru. Né? Ela deu a entender na conversa. Né? E aí eu delicadamente sugeri o seguinte, falei, olha, não tem a ver com isso, mas acredite, existem lados. Acredite. E é bíblico isso. Né? Tem lá numa passagem de João, lá no primeiro capítulo, no capítulo 4, versículo 4, que ele fala assim, maior é o que está em você do que está no mundo. Ó, tem lado. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ó, tem lado. As coisas têm lado. Não se trata de guru ou não guru. Não se trata disso. Deus me livre. Não se trata disso. Mas as coisas têm lado. E aí a pessoa acho que não tinha entendido o suficiente essa linguagem mais espiritual. Eu falei assim para ela. Se você acha que isso é um guru, então tá bom. Eu vou aceitar que é um guru. Mas se você não acredita nesse guru, acredite numa coisa. Você acredita em outro guru. Você toma um remedinho, não toma? Você toma um remedinho. Eu percebi. Você toma um remedinho. Você toma, né? Você toma um manipulado, não toma? Você toma um tarja preta, não toma? Né? Esse é o seu guru. Viu? Você tem guru, sim. É que o seu guru é um laboratório. O meu guru é outro. Então, muitas vezes, pessoal, a pessoa tem guru. Mas de que lado o seu guru está? Né? Então, a pretensão não é essa. Mas a gente não pode se esquecer, existem lados. Então você tem que estar do lado de cá. E por que você tem que estar do lado de cá? Porque senão as pessoas não vão querer fazer parceria com você. Você tem que ter um lado. Deixa claro que você tem um lado. O que é que você pode ajudar essas pessoas? Quando você deixa claro que você tem um lado, você consegue ajudar essas pessoas porque elas se inspiram em você. Elas vão acreditar mais em você. Elas vão querer fazer mais negócio com você. Deixa claro. Seja um exemplo daquilo que você está falando. Conheça profundamente aquilo que você faz. Conheça profundamente a sua prestação de serviço. Você pode ter certeza que as pessoas vão querer fazer negócio com você. Não se esqueça. O que eu estou dizendo é muito importante, mas muito importante. E você não aprendeu em escola nenhuma isso. Eu não aprendi isso em escola nenhuma. Você tem que tomar cuidado porque a pedagogia, ela matava pessoas como eu. Matava. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas você quer um exemplo? Ô galera do fundão aí, ó, vem cá, ó. Pode ir pro corredor. Tá falando demais, tá? Tá falando demais, vai lá pro pátio. Você tá, vai lá na direção. Vai lá pra direção, você vai lá tomar uma advertência. Eu tinha uma inteligência social, eu gostava de me comunicar. E você na pedagogia, o pessoal do fundão, mas não necessariamente o pessoal do fundão, não necessariamente, a galera que gosta de se comunicar, tomava paulada na escola. Será que isso pode ser um motivo pelo qual você não se comunica? Você achou que isso não é legal? Será que você não tem esses traumas? Não diretamente, mas você viu pessoas que se comunicavam, né, que falavam muito, tomar essas pauladas da vida? Será que você não ficou assim também? Não ficou mais ressabiado, mais ressentido? Não sei. Quem sabe? Eu posso dizer, eu posso afirmar claramente para você que grande parte da minha timidez da adolescência vinha daí. Pô, fui expulso de 3 lugares, cara. Né? Falava pra caramba, não aguentava, ficava 1 hora sentado. Então, algumas pessoas são comunicativas, têm uma inteligência social diferente. E muitas vezes, na pedagogia, se apanhou lá.
Então é bom você recobrar isso dentro de você para ver se isso não aconteceu com você ou com seus colegas e isso não foi legal para você. A verdade é que vale, galera, vale qualquer coisa para você aprender que hoje isso vai ser fundamental. Hoje a economia é muito colaborativa, mas muito mesmo. Não se faz as coisas só por dinheiro não, pessoal. Network é fundamental. A pedagogia matou essas pessoas de diversas formas. Se você, por exemplo, esse exemplo, por exemplo, para você, não tocou você, esse tipo de exemplo, posso afirmar para você que mesmo de uma forma inconsciente ou subconsciente, sem você perceber, de uma forma ou outra, ou subconsciente ou de forma inconsciente, pode ter certeza que você acabou tendo que estudar muito coisas que não eram tão interessantes assim do ponto de vista prático e útil. Você precisava sofrer um calor, uma pressão absurda para chegar num dia, baixar um download ali, baixar o santo em você e você botar tudo numa prova em 50 minutos e tinha que entregar sob vigilância e tocava uma sirene. Você foi condicionado. E aí você não via a hora de entregar aquilo ali, obter uma nota 6 ou 7 para pelo menos passar de ano, empurrar aquele troço para lá, e no dia seguinte você não lembrava uma palavra daquilo que estava escrito, a não ser aquilo que traumatizou de tanto decorar. Então isso forma você. O que vai acontecer? Duas coisas vai acontecer com você. Ó, se você está num ecossistema, as pessoas estão tentando te ajudar, mas não estão te cobrando por isso, você já não valoriza. Por quê? Porque na pedagogia, durante pelo menos 10, 15 anos da sua vida, você teve que pagar por coisas que não tinham valor, não eram úteis. À medida que os anos iam passando, aquilo ia crescendo dentro de você, e você passou a valorizar e pagar por coisas que não tinham utilidade prática no dia a dia. Então essas pessoas do ecossistema, que tentam te ajudar, que tentam te ensinar, você não valoriza essas pessoas. Elas não estão te cobrando. Os próprios vídeos que eu tenho aqui no YouTube são gratuitos. Como é que você vai valorizar uma coisa que é gratuita? Hoje você vai ter que valorizar coisas gratuitas. Porque a economia hoje ela também é colaborativa. Tem muita coisa gratuita que vale muito a pena. E o segundo, esse aqui, galera, esse é mortal. Esse segundo é mortal porque muitas vezes você pode estar trabalhando numa empresa e pode ser um líder, e o pretendente é um líder, diretor, coordenador, você tem o direito a ser um intraempreendedor na empresa que você está, mas você não valoriza os seus líderes que estão dentro da sua empresa porque tem um mecanismo perverso. É isso mesmo. São eles que estão te pagando. Você não está acostumado com isso. Você está acostumado a você pagar para aprender. Se os líderes, as pessoas que estão trabalhando com você, eles estão pagando você, como é que você vai valorizar essa pessoa? É o contrário. É totalmente dissonante, é uma dissonância cognitiva. Você não vai valorizar. E aí você não valoriza a inteligência prática, aquela inteligência do dia a dia. Simplesmente porque você não está pagando por isso. E pior, você está recebendo dessas pessoas. Então é com elas mesmo que você não aprende. E é com elas que você tinha que aprender. Porque são esses líderes da vida, então, empreendedores que fazem a coisa acontecer, é que tem muito a ensinar, coisas úteis, e que você corre o risco de não aprender, porque não está focado em aprender coisas úteis, porque boa parte da sua vida você foi condicionado a prestar atenção e ter que decorar coisas que não tinham utilidade prática no dia a dia, e segundo, porque você tinha que pagar caro e se esfolar, quando as pessoas querem te dar alguma coisa de graça, e ainda muitas delas estão até te pagando, você não vai valorizar. Entra por aqui, sai por aqui. Infelizmente, cuidado, para você participar do mundo de hoje, não adianta só querer competir, você precisa também coopetir, que é você prestar atenção que competir apenas no mundo de hoje colaborativo não faz mais sentido, apenas competir. Vá para a sua empresa com os olhos de quem quer cooptar também. Valeu? Não se esqueça, tome conta da sua vida, tomando conta dos seus clientes, tomando conta dos seus colaboradores, prestando atenção no ecossistema que você vai criando ali, e as pessoas que querem e gostam de trabalhar com você. Combinado? Ó, toma conta da sua vida, vai fazer a sua obrigação, beleza? E vai dar tudo certo pra você. Torço por você, tá bom? Quanto mais pra dentro, ó, mais pra cima. Seja indesistível, meus amores. Valeu.